pedir a gentileza dos irmãos que abrisse a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e a partir do versículo 1, nós vamos meditar em 17 versículos nesse início da epístola. Eu estava no início com o desejo do coração de ir até o versículo 31, né? Mas eu senti da parte de Deus para que a gente vá com mais tranquilidade, e nós vamos até a metade da passagem do capítulo 1, para que nós meditemos com tranquilidade na palavra do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 1, os irmãos acharam? Glória a Deus. Hoje, você aumenta um pouquinho aqui o retorno, por gentileza. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da família da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo culto desta noite. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor está em nosso meio, e a nossa alegria e o nosso prazer estão centrados no Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Senhor, nessa noite, concede-nos da Tua graça, para juntos meditarmos na Tua palavra, Senhor, e que no final o Teu nome seja glorificado, e a Tua igreja, Senhor, nós possamos ser edificados. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome assento, por gentileza. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu sempre gosto de lembrar que a epístola aos Coríntios é uma das epístolas que nos revelam a igreja mais problemática de todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento nós não encontramos uma igreja mais complicada do que a igreja de Corinto. Para que os irmãos tenham uma ideia, e eu quero tornar isso cada vez mais claro na mente dos irmãos, na igreja de Corinto havia problemas como nós vamos ver aqui hoje, havia partidarismo, né? O tema da mensagem de hoje é fã-clubes na igreja. Quantos irmãos sabem o que é fã-clube? Já ouviram falar, né? Então nós vamos ver o que é o fã-clube na igreja aqui na época de Corinto e se existe alguma coisa parecida dentro dos nossos dias. Na igreja de Corinto tinha divisão, tinha partidarismo, pessoas que eram partidárias de um tipo de líder dentro da igreja. Na igreja de Corinto havia problemas de ordem de imoralidade sexual não resolvida. Dentro da igreja de Corinto havia, dentro do povo de Deus daquela igreja, dúvidas a respeito de casamento, a respeito de viuvez, a respeito de um primeiro casamento ou de um novo casamento que precisava ser respondido. Na igreja de Corinto havia problemas quanto à alimentação, comidas sacrificadas aos ídolos.
Na igreja de Corinto tinha problema de irmãos levando outros irmãos à justiça, né? Levando para o tribunal. Havia esse problema dentro da igreja. Na igreja de Corinto também havia problemas porque tinha membros daquela igreja que não acreditavam na ressurreição de Jesus. Então, só para que você tenha uma ideia, era uma igreja muito complicada, bem difícil de se lidar. Mas Paulo tem um amor por esses irmãos, porque ele passou bastante tempo, vários meses, mais de um ano com essa igreja, mais ou menos 1 ano e meio com essa igreja, e ele entendeu a realidade do que Corinto era. Mas o que nós temos diante de nós aqui é um retrato que Paulo vai precisar abordar os problemas da igreja de Corinto, e a primeira coisa que ele precisa fazer nessa abordagem é ter informações a respeito de como está aquela igreja. Paulo já está há algum tempo longe dela. Nós acabamos de ler aqui, e nós vamos ver ao longo do estudo dessa epístola, que Paulo tem 2 fontes de informação, pela qual ele sabe do estado da igreja de Corinto naquele momento. A primeira fonte de informação, que nós lemos aqui no versículo 11, são alguns familiares de uma irmã chamada Chloe, ou Chloé, conforme algumas traduções. Alguns familiares dessa irmã levaram até Paulo notícias a respeito da igreja de Corinto. Então, boa parte das informações que Paulo tem é porque alguém, de certa forma, dedurou a igreja de Corinto para Paulo. Nós não sabemos se a irmã Chloé, ela é um membro da igreja de Corinto, ou se ela é de Éfeso. Alguns dizem que ela poderia ser de outra igreja, de outro lugar, mas ela sabia, a família dela sabia do estado da igreja de Corinto. A segunda fonte de informação, nós vamos ver no capítulo 7, uma das passagens, que Paulo recebeu uma carta dos irmãos de Corinto perguntando a respeito de algumas dúvidas que eles possuíam, né? Eles queriam que Paulo esclarecesse as dúvidas que eles possuíam. Então Paulo tem 2 fontes, e além disso, Paulo também tem um irmão que está escrevendo essa carta junto com ele, que é chamado de Sóstenes, que provavelmente é um irmão que faz parte da igreja de Corinto. Nós não sabemos ao certo se esse irmão Sóstenes é aquele principal da sinagoga que estava naquele dia do tumulto lá na cidade de Corinto ou não. Mas certo é que Paulo tem muito boa informação a respeito do estado em que a igreja se encontra. Paulo precisa resolver os problemas dessa igreja e ele precisa fazê-lo com um coração pastoral. Os irmãos sabem qual que é a diferença de resolver problemas com um coração pastoral? Resolver problemas com um coração pastoral é alguém que vai até a circunstância e ele vai disposto a resolver o problema, trazer paz, trazer conciliação e no final das contas trazer edificação na vida das pessoas. Se alguém for até outra pessoa resolver algum problema e ele promover mais bagunça, ele não está no espírito pastoral. Ele não está indo com o coração de alguém que se preocupa com pessoas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu não sei se você já percebeu que existe um grande problema nos nossos dias. Muitas vezes o ser humano, nós seres humanos, estamos olhando para outros seres humanos e nós estamos vendo nesses seres humanos alguma coisa que seja útil deles para nós. A nossa preocupação muitas vezes com os seres humanos é o que eles podem oferecer para nós. Um patrão olha para o seu empregado e ele fica na expectativa de perceber o que aquele empregado pode fazer por ele. Ele não está preocupado se aquele funcionário está bem, ele não está preocupado se aquele funcionário está em condições psicológicas, físicas, de poder trabalhar de maneira digna dentro do seu local. O grande problema é que muitas vezes esse tipo de sentimento, ele adentra dentro da igreja. E às vezes nós, dentro da igreja, líderes, às vezes podemos olhar para as pessoas, preste bem atenção no que eu estou te dizendo, veja se não pode ocorrer isso na tua vida e na minha vida. E a gente olhar para as pessoas dentro da igreja, e começar a olhar para elas e se perguntar o que ela pode fazer por mim. Será que esse é o Espírito de Cristo no nosso coração? O Espírito de Cristo dentro da palavra de Deus não é o que essa pessoa pode fazer por mim, mas é o que eu posso fazer por essa pessoa. Eu não posso olhar para você e ter a expectativa de tentar sugar de você aquilo que você tem, não. A palavra de Deus nos exorta a estimularmos uns aos outros, a encorajarmos uns aos outros, de tal maneira que quando eu olho para você, que quando nós nos olhamos como servos de Deus e como família de Deus, o nosso maior desejo deve ser a edificação da vida do nosso irmão. Queridos irmãos, isso é fundamental nos nossos dias. Eu já disse isso várias vezes para os irmãos, que existe um senso de egocentrismo natural no coração do ser humano.
E se existe esse senso, significa que nós estamos olhando para as pessoas e estamos querendo delas somente aquilo que elas podem fazer por nós, mas a partir do momento que elas não podem fazer nada por nós, elas se tornam imprestáveis. Não é assim que acontece? Não é assim que as pessoas muitas vezes se olham, mas Paulo tem um coração pastoral. Paulo olha para a igreja de Corinto e ele não olha para a igreja de Corinto como alguém que ele deveria repelir, porque a igreja de Corinto é um problema. A igreja de Corinto é uma pedra no sapato de qualquer pastor, mas Paulo ama essa igreja, por quê? Porque ele sabe que o Senhor Jesus Cristo amou essa igreja muito antes do que ele. E se Cristo amou essa igreja, ele tem que amá-la também. Só que quando ele vai se dirigir a essa igreja, nós vemos aqui no versículo 1, ele diz que ele é um apóstolo de Jesus Cristo e que ele foi chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo. O que Paulo está fazendo? Paulo está usando a prerrogativa da autoridade que Deus lhe deu para ser apóstolo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Será que os nossos dias são afetados pela crise de autoridade? Sabe o que é crise de autoridade? É quando os filhos já não obedecem e não respeitam a autoridade dos pais. Sabe o que é crise de autoridade? É quando um policial na rua pede para alguém encostar, que ele vai fazer lá uma geral, e a pessoa desrespeita aquele oficial da lei. E muitos reagem e tentam até bater no policial e agredir o policial. Você percebe que a nossa sociedade vive em crise de autoridade. Existem pastores que sofrem, não somente aqui na nossa cidade ou no nosso país, mas no mundo, pastores que sofrem com membros de igreja que são insubmissos à autoridade do pastor e da liderança da igreja. Isso é crise de autoridade que acontece no meio da nossa sociedade moderna. Antigamente, as pessoas diziam alguma coisa e o resto, quem tinha autoridade dizia alguma coisa e a maioria das pessoas balançava a cabeça. Eu não estou dizendo que essa postura seja correta. Nós não temos que obedecer pessoas inquestionavelmente. As pessoas não estão em cima de qualquer tipo de autoridade. Não, quando a autoridade dessa pessoa está sendo usurpada, quando ela está agindo com um abuso de autoridade, ela está fugindo da sua atribuição. Mas existe uma crise de autoridade, e Paulo também precisa apelar à autoridade que Deus lhe deu, porque foi Deus que chamou Paulo para ser apóstolo, e ele diz: irmãos, primeiramente, eu sou Paulo, apóstolo chamado por Deus para ser um mensageiro, para ser um pastor, para ser um trabalhador na obra. Eu tenho autoridade de Cristo para poder dizer a vocês o que eu vou dizer. Corinto precisava de alguém com autoridade para resolver os problemas que eles tinham aqui. E Paulo diz que ele é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele é um pastor daquela igreja e que ele vai ajudar aqueles irmãos a resolver esse problema. Segunda questão que nós vemos aqui está no versículo 2. Paulo precisa começar a resolver o problema. Lembra que eu disse para os irmãos que existiam fã-clubes na igreja de Corinto? Você sabe qual que é o problema da igreja de Corinto? Dentro dela existiam pelo menos 4 partidos, 4 fã-clubes. O primeiro fã-clube, Paulo vai dizer para nós, lá no versículo 12, que tem um fã-clube que diz assim: eu sou de Paulo. O que eles estão dizendo? Eles dizem assim: nós somos discípulos de Paulo, nós seguimos a Paulo, dentro da igreja de Corinto. Tinha um outro fã-clube que dizia: não, nós servimos a Apolo, nós somos discípulos de Apolo dentro da igreja de Corinto. Tinha um outro fã-clube na mesma igreja, irmãos, olha a dificuldade, que dizia: não, nós somos discípulos de Cefas, de Pedro, do apóstolo Pedro. E tinha um quarto fã-clube que dizia assim: não, nós somos de Cristo. Olha como que essa igreja está. Essa igreja está dividida. Há partidos, há fã-clubes, há gente tentando colocar ícones dentro da igreja, fazendo com que essas pessoas sejam destacáveis lá dentro e elas sigam não a Cristo, mas líderes. Quando Paulo vai se dirigir a essa igreja, você vê que ele escreve no versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Por que Paulo não pode escrever a igreja de Cristo que está em Corinto? Porque se ele escreve a igreja de Cristo que está em Corinto, aquele outro grupo lá da igreja, que se denomina o grupo de Cristo, vai dizer: ó, Paulo mandou uma carta só para nós. O que Paulo está fazendo ao dizer a igreja de Deus que está em Corinto, ele está dizendo: irmãos, vocês são um só. Não existe o partido A, B, C ou D, nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos um só pão. Nós estamos unidos a um só cabeça, que é Jesus Cristo. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. É importantíssimo. Por que é importantíssimo?
Porque dentro dos nossos dias, nós vivemos realidades de fã-clubes dentro da igreja. Nós vivemos realidade de pessoas que gostam do A, que gostam do B, que gostam do C ou que gostam do D. E eles gostam de um em detrimento do outro. Não prefiro esse. Os outros ali não gostam nem que chegue. Há grupos, há partidos, há divisão. E Paulo vai rebater isso dizendo, irmãos, nós somos a igreja de Deus. Eu vou dizer algo aqui, mas eu já explico para você. Nós somos a igreja universal de Deus. E por que eu tenho que explicar? Porque tem uma igreja que se arroga de ser igreja universal. A palavra universal, ela significa que nós somos uma igreja em todo o mundo. Independente de qual seja a placa que está diante ali da nossa fachada, a palavra de Deus nos diz que todos aqueles que estão na base, no fundamento que é Jesus Cristo, fazem parte da única igreja que existe no mundo. Nós somos ministérios, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, somos ministérios que às vezes por focos diferenciados, por doutrinas seculares, ensinamentos que são secundários, nós às vezes temos meios de se reunir diferentes, mas nós somos um só corpo, nós somos um só pão, nós somos o único povo de Deus sobre a terra. E a base para sermos um é Jesus Cristo. Você sabe o que aconteceu no início da igreja? A palavra de Deus nos diz que lá no princípio da igreja, pelo menos 6 grupos heréticos se levantaram. E todos esses 6 grupos heréticos, eles combatiam praticamente a mesma coisa, a pessoa de Jesus Cristo. Ou eles combatiam a divindade de Cristo, dizendo que Cristo não era divino, era meramente humano. Ou eles combatiam a humanidade de Cristo, dizendo que Cristo era somente divino e não era humano. Ele tinha a forma divina, a aparência divina, humana, mas que não era um ser humano normal. Eles combatiam a pessoa do Senhor Jesus. Esses grupos foram, dentro da tradição da igreja, chamados de grupos heréticos. Por quê? Porque eles tentaram deturpar o fundamento da igreja, e o fundamento da igreja, Paulo diz em 1 Coríntios 3, que é Jesus Cristo. E o fundamento que é Jesus Cristo é o que a Bíblia nos ensina, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No primeiro concílio da igreja, chamado Concílio de Nicéia, em 325 da nossa era, foi definido que Jesus Cristo é um com o Pai e com o Espírito Santo. Eu acho maravilhoso que dentro dessa declaração de fé, é dito que Jesus, ele nasceu da mesma natureza de Deus, que ele é Deus de Deus, que ele é luz de luz, que ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que Jesus não é criado, mas gerado do Pai, e que ele é consubstancial com o Pai. O que eles estavam dizendo? Que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, é Deus encarnado, 100% Deus e 100% homem. Em todos os lugares aonde se confessa Jesus Cristo e as sãs doutrinas da palavra de Deus, nós somos um povo somente sobre a terra. Os irmãos estão entendendo? É isso que Paulo está dizendo para Corinto, irmãos. Para de dividir, fazer grupinho dentro da igreja. Para de ter fã-clube do A, fã-clube do B e fã-clube do C. Vocês são um corpo somente em Jesus Cristo. Segunda questão que ele diz, no versículo 2, é que esses irmãos são santificados. Ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser de santos. Quantos dos irmãos aqui são santos? Tem muita gente que tem medo de dizer que é santo, né, irmãos? Senão vão fazer uma estatuinha, alguma coisinha dele, né? Mas a palavra santo, na palavra de Deus, quando ela diz que o cristão, que o Filho de Deus é santo, significa que ele é separado. Você lembra que lá no tabernáculo, existiam utensílios utilizados pelos sacerdotes, que aquele utensílio, ele podia ser semelhante a um outro. Por exemplo, você tinha um garfo de pegar a carne lá no altar, que ficava do lado de fora, o altar do holocausto. Você tinha um determinado garfo. Ele podia ser semelhante ao garfo que um dos membros do povo israelita tinha. Você colocava os dois do lado, era o mesmo garfo. Mas aquele garfo A, ele era utilizado lá dentro do templo para um serviço santo. E o garfo B, que era lá do israelita, era utilizado para ele espetar a carne do churrasco dele. A diferença é que aquele garfo A era separado para o serviço de Deus, santificado, era exclusivo de Deus. Então, quando a Bíblia nos diz
Que nós somos santos não significa que nós somos pessoas que não cometem pecado, não, porque nós somos pecadores ainda, redimidos pela graça de Deus, mas significa que nós somos separados para Deus, que nós não servimos, que nós não somos úteis para trabalhar lá fora, de maneira que nós vamos denegrir a pessoa de Jesus Cristo. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. O que nós falamos, fazemos, aonde nós vamos, os tratados que nós temos, nós pertencemos a Deus, separados para ser de Deus. É por isso que ele diz, nós somos santos, separados, e ele diz que nós somos santificados. Nós estamos sendo santificados a cada dia pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Crente que não está no processo de santificação não é crente. Isso aqui é importante. Se alguém pensa daquela seguinte maneira, você já ouviu falar assim? Eu sou crente, mas o meu braço não é? Não sei se eu já contei aqui para os irmãos, não sei se é verdade ou não, que um desses que diz que eu sou crente, mas meu braço não é, um dia estava dentro de um ônibus, lotado, igual o Colombo Sique ali no Maracanã. E não tinha muito espaço, ele pôs o braço para o lado de fora. Passou um outro ônibus na contramão e levou o braço dele embora, que não era crente. Então a gente tem que entender que não existe nenhuma realidade na vida do cristão que não esteja em processo santificador da parte de Deus. Irmãos, é perceptível a vida de um cristão que está no processo de santificação, um crente verdadeiro e genuíno. É alguém que tem um coração quebrantado, que entende que as lutas, as tribulações, as perseguições são ferramentas de Deus para tratar na minha vida, para tratar na sua vida. Quando tudo está muito confortável, é fácil servir a Deus. Aí quando tem luta, todo mundo manda mensagem para o pastor dizendo, pastor, estou na prova. Às vezes você vai averiguar, a prova na verdade não é nem uma prova, um provão, né? Não é nem uma prova do final do ano na escola. Às vezes é uma prova simples, mas é alguém que não entendeu que Deus, em pequenos detalhes da nossa existência, está tratando no nosso coração para santificar as nossas vidas. Você sabe por que a luta dói? É porque tem ferida aberta. Você sabe por que a luta dói? É porque existe algo podre que precisa ser removido do meu e do teu coração. Mas o meu Pai, o teu Pai que nos ama, Ele não vai deixar esta podridão no meu coração e no seu coração, mas Ele vai transformar a nossa vida, vai santificar o nosso coração. Deus não vai deixar, porque Ele nos chamou para viver uma vida de fidelidade na sua presença. Outra coisa interessante que Paulo nos mostra, irmãos, nós lemos aqui 17 versículos, dos 9 primeiros versículos, Paulo cita o nome de Jesus 9 vezes. 9 vezes. Isso aqui é interessante porque, eu não sei se você já prestou atenção, mas a nossa realidade, ela comunga com aquilo que Jesus diz em Mateus 15. Ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você acabar de comprar alguma coisa, que você estava com muita vontade de comprar, teu sonho era comprar um Rolex, um relógio, aquele dourado, coisa mais linda. Você foi, depois de muito custo, você foi e comprou aquele relógio. Você vai esconder aquele relógio debaixo do braço? Vai colocar por cima? Tem uns que tem vergonha, né? Que daí ele até esconde no começo. Mas tem uns que são mais exibidão, que já põe até a regata para não ter perigo da camisa cobrir, né? Parecer bastante. Se a pessoa não falar nada daquele relógio, ele vai arrumar algum jeito daquela pessoa perceber só para ele poder falar do relógio. Porque aquilo está muito vivo no coração dele, ele está muito contente por aquilo. Quando nós olhamos Paulo, nós vemos o porquê que Paulo sempre fala de Cristo, porque Cristo é a centralidade da vida de Paulo. Ele não pode dizer nada, ele não pode fazer nada sem pensar na pessoa do seu Salvador, que morreu naquela cruz do Calvário para lhe dar a vida, para perdoar os seus pecados, para transformar a sua existência. Paulo não pode pensar, ele não pode cogitar, ele não pode viver sem a pessoa bendita de Jesus Cristo. Irmãos, eu oro pela nossa geração, que é antropocêntrica, que é uma geração centrada no homem, que quando se reúne muitas vezes dentro de um culto, se o pregador diz assim, Deus vai abrir a porta, aí tem gente querendo até se matar de alegria, né? Eita, que maravilha, Deus vai abrir a porta. Mas quando alguém diz assim, Jesus Cristo é maravilhoso,
Deus é o Deus poderoso, Deus é o Deus fiel, Deus é o Deus criador. Quando o pregador está falando sobre Deus e exaltando a Deus, não sai glória a Ele. Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí a pessoa se alegra, porque o antropocentrismo está ligado ao coração do homem. Mas Paulo não é assim. Paulo é teocêntrico. O centro da vida de Paulo é Deus. Paulo fala de Deus, Paulo conversa com Deus, Paulo prega a respeito de Deus. Paulo não tem outro assunto a dizer, a não ser dizer: a única pessoa que importa para mim, no céu e aqui na terra primeiramente, é Jesus Cristo. É aquilo que Paulo tem no coração, que ele vai transbordar e ele vai falar. E ele usa 9 vezes o nome de Cristo, porque ele ama o seu Senhor, porque ele ama aquele que lhe perdoou os pecados, que ele ama aquele que não somente vai prover as coisas aqui e agora, mas que providenciou salvação eterna para ele, que quando ele morrer, ele não vai para a perdição, mas ele vai para os braços do seu Senhor. Paulo segue dizendo algo interessante aqui, que ele dá graças a Deus por aquela igreja, porque aquela igreja foi enriquecida. Ele diz no versículo 5, irmãos, vocês foram enriquecidos com toda a palavra e com todo o conhecimento. E no versículo 6 ele diz assim: como todo testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós. Sabe o que Paulo está louvando? Que no dia que o evangelho foi pregado dentro da igreja de Corinto, aqueles irmãos primeiramente ouviram a palavra do evangelho, que é essa palavra no original, né? Com toda a palavra, com toda a pregação, eles ouviram a palavra. O segundo termo que ele usa aqui é conhecimento. O segundo termo significa que quando eles ouviram a palavra, eles não deixaram a palavra sair do seu coração, mas eles captaram e seguraram a palavra. E a terceira coisa que Paulo diz é que o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre eles. Você sabe o que é interessante aqui? Paulo está dizendo que eles não somente ouviram o evangelho, mas eles guardaram o evangelho. E que não somente guardaram o evangelho, mas o testemunho diário deles manifesta que o evangelho que foi pregado a eles é verdadeiro. Irmãos, não existe evangelho que não transforme vidas. Interessante você perceber que aonde o evangelho chega, chega também a transformação. Se fosse perguntar para os irmãos aqui hoje, quantos de vocês viviam uma vida devassa quando estavam no mundo? Quantos de vocês viviam mergulhados no pecado quando viviam no mundo? Quantos de nós vivíamos entregues às paixões carnais do coração quando nós estávamos no mundo? Mas o que aconteceu quando o evangelho entrou dentro do nosso coração? Ele transformou a nossa vida, ele transformou o nosso coração. Não sei se você já ouviu falar a respeito de Agostinho de Hipona, é um dos pais da igreja. Agostinho foi alcançado pela graça de Deus com mais de 30 anos de idade. Ele estava na casa de um amigo, debaixo de uma árvore, e ele escutou como que uma voz de uma criança dizendo assim: pega e lê. Ele escutou aquela palavra pelo menos 2 vezes, dizendo: pega e lê. Ele entrou dentro da casa do amigo dele, onde ele estava, ele disse: você tem uma Bíblia aí? E quando ele pegou a Bíblia, ele abriu a palavra de Deus, e a palavra de Deus falou diretamente ao seu coração, e ele foi transformado pela palavra do Senhor Jesus. Ele vivia uma vida totalmente devassa, entregue à promiscuidade, né? Ele vivia com uma concubina. A partir daquele momento, ele abandonou a velha vida. Ele decidiu viver uma vida, né, totalmente casta, não se casou, preferiu viver dessa forma. E um dia, quando ele estava andando na rua da sua cidade, uma das mulheres que ele nutria relacionamento imoral, viu ele na rua e gritou assim: Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ela disse: Agostinho, sou eu. Ele pegou e olhou para trás e virou para ela e disse assim: mas não sou eu. O que ele estava querendo dizer? Que agora a vida que está dentro dele não é a velha vida, é aquela vida que Paulo diz em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O evangelho é transformador, o evangelho é libertador, o evangelho de Jesus salva vidas e muda as vidas. Irmãos, que geração é essa que está ouvindo o evangelho e não está sendo transformada? Que geração é a nossa que está ouvindo a mensagem de Cristo e continua vivendo da mesma maneira?
Precisamos voltar a ouvir o Evangelho, guardar o Evangelho e viver o Evangelho de todo o nosso coração e termos uma vida transformada. Quero caminhar para o fim aqui, que o nosso tempo corre e vai embora. Paulo elogia essa igreja e ele diz que essa igreja é uma igreja rica de dons. E guarde isso que eu estou dizendo para você, que mais para frente nós vamos entender a realidade dos dons dentro da igreja de Corinto. Ele diz aqui, no versículo 7, ele diz: de maneira que não vos falte nenhum dom. A minha tradução diz assim, mas a maioria das traduções, ela vai dizer que na igreja de Corinto não falta nenhum dom. É uma igreja rica de todos os dons. O primeiro dom que a igreja de Corinto tem é o dom da salvação. O dom da graça salvadora de Deus que vai na direção do homem para salvar o homem. O segundo dom que aquela igreja tem é o dom da sabedoria, de entender o Evangelho, receber o Evangelho e viver o Evangelho. Mas nós vamos ver que nem todos estão vivendo o Evangelho naquela igreja. E a igreja de Corinto também tem o exercício dos dons, que Paulo precisa regulamentar lá no capítulo 12 e 14, que é línguas e profecia. Só que eles estão utilizando línguas e profecias da maneira errada, e Paulo precisa corrigir aquilo. Precisa acertar aquilo, Mas mesmo assim, Paulo tem a certeza de que essa igreja, no final, no dia de Cristo, ela estará pronta, e ele diz aqui, irrepreensível. Você sabe o que é irrepreensível? Às vezes quando eu deixo o meu filho lá na casa dos meus pais, para ele passar uma temporada lá de uns 2 dias, aí no final dos 2 dias, eu preciso fazer o check-in. Eu preciso perguntar para os meus pais, dizendo, como é que o Isaac foi aí? Aí às vezes eles dizem assim, ele fez uma birrinha no sábado, e ele fez uma birrinha no domingo. Não é irrepreensível. Às vezes, quando eu deixo um dia, daí é mais fácil, eles dizem assim, o Isaac não reclamou de nada, não fez nada de errado, não fez birra. Aí eu digo assim, olha, está irrepreensível, não tem que dizer nada contra ele, não precisa chamar ele no cantinho para disciplinar ele. Quando Paulo vai dizer que ele vai informar a igreja, dizendo no versículo 8, qual Cristo, ele vai confirmar vocês até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que ele está dizendo? Queridos irmãos, eu creio que Deus vai trabalhar na vida de vocês de tal maneira, que naquele último dia, vocês estarão transformados e perfeitos na presença de Deus. Só que você sabe o que é difícil? Que quando eu e você olhamos para nós vemos, Deus, isso é impossível. Como é que no dia da tua vinda o Senhor vai nos declarar irrepreensíveis e perfeitos diante da sua presença? Senhor, isso não é possível. Você sabe por que nós pensamos que não é possível? Porque nós olhamos da nossa perspectiva como se dependesse de nós. Mas olha o que ele diz no versículo 9: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Você sabe o que garante a nossa transformação? Você sabe o que garante que naquele último dia nós seremos irrepreensíveis, perfeitos na presença de Deus? Paulo diz no começo do versículo, a fidelidade de Deus. É o Deus soberano, que eu já disse para você nessa palavra, mas eu reforço, que está trabalhando na tua vida para transformar o teu coração, para desapegar tudo aquilo, todo o pecado, toda a transgressão, toda a desobediência, e fazer de você um santificado perfeito na presença dEle, pela sua fidelidade e pelo seu poder. Eu queria encerrar essa mensagem dizendo as seguintes palavras para você. Eu vou trabalhar mais nessa palavra aqui no decorrer. O nosso tempo corre muito rápido, mas eu quero continuar dentro dessa realidade. Mas eu queria dizer uma coisa para você. A centralidade da tua vida é Cristo. Pelo que você vive. Eu acho maravilhoso o que definiu a confissão de fé de Westminster, quando ela diz que há um objetivo pelo qual Deus criou o homem. E ela define da seguinte maneira: que eu, você, os seres humanos foram criados para glorificar a Deus. Ele diz glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você sabe o que significa isso? Que a minha vida e a sua vida, tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus não é fazer de qualquer maneira. Fazer para a glória de Deus não é fazer com má vontade, não.
é o que a confissão diz, é desfrutando, gozando, amando a Deus de todo o coração. Eu quero orar com você aqui nessa noite, e eu quero orar com fé diante de Deus. E eu quero pedir, não somente a você que está presente, mas quem ouvir essa mensagem depois, que Deus, através do seu Santo Espírito, possa produzir no teu coração um amor na tua alma, no teu coração e no teu ser por Deus. Eu quero orar por isso. Eu oro para que Deus avive e desperte a nossa geração. Mas eu tenho certeza que esse avivamento vai começar quando a nossa geração amar mais a Deus, viver mais para a glória de Deus. Se tiver que não fazer algo, é fazer porque ama a Deus e não quer entristecê-lo. Pastor Carlos trouxe uma palavra na terça-feira passada, eu vi, pela internet, e ele disse a respeito da palavra o temor de Deus. Algumas pessoas olham o temor de Deus e elas pensam que temor de Deus é ter medo de Deus, mas não é. A palavra temor é ter reverência a Deus de tal maneira que doa ao nosso coração desonrá-lo, desrespeitá-lo, entristecê-lo, magoá-lo. É por isso que Paulo diz em Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo. É por isso que quando um jovem crente está com o celular na mão e a pornografia está pulando diante dele, um homem, uma mulher, está procurando muitas vezes atrás do pecado, um cristão, o Espírito Santo de Deus está gemendo no seu coração, dizendo, não faça isso, porque o temor de Deus está gritando no seu coração para que ele e ela não desonrem a Deus. Desonrem a Deus. Lutero diz que quem vê um Deus irado não vê com clareza. O nosso Deus é um Deus que tem que ser respeitado sim, mas ele tem que ser respeitado com amor, com reverência, com entrega e obediência. Vamos orar, queridos? Vamos se colocar de pé. Eu quero orar junto com você, eu quero que você ore com fé, por esse propósito. Que Deus produza no coração da sua igreja, na igreja dos nossos dias, um amor consistente por Ele. Mais do que tudo. Mais do que o namorado, do que a namorada, do que o marido, do que a esposa, do que o carro, do que a casa. Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos orar por isso. Para que não exista nada. E digamos como Asaf no Salmo 73, Senhor, a quem tenho eu no céu senão a Ti? E na terra, Senhor, não há quem eu deseje mais além de Ti. Vamos orar, queridos? Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, neste momento junto com a Tua igreja, Senhor, eu quero clamar, eu quero suplicar ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus de milagre. Eu quero clamar para que o Senhor opere um milagre nos nossos corações, produzindo nas nossas vidas, Senhor, produzindo no nosso coração, produzindo na nossa alma, ó Senhor, um amor forte e consistente pela Tua pessoa, Senhor. O Teu mandamento diz, Senhor, o primeiro mandamento, que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, Senhor, com todo o nosso ser. Senhor, produz este amor verdadeiro no nosso coração, um amor que nós Te honramos com a nossa mente, uma mente transformada, uma mente liberta das mentiras, dos enganos de Satanás, uma mente, Senhor, limpa de todo o erro teológico, uma mente limpa, Senhor, de toda mentira, Pai, e de todo engano, um coração, Senhor, repleto de sentimentos espirituais, um coração repleto, Senhor, de sentimentos, Senhor, que realmente produzem, Pai, santificação nas nossas almas e nas nossas vidas. Senhor, eu oro a Ti, porque eu creio, Senhor, que através da oração o Senhor responde, através do pedido, da súplica, o Senhor ouve. E eu Te peço, Senhor, estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja, derrama do Teu Espírito, produz em nós sentimentos santos e transformadores por este evangelho maravilhoso que salvou as nossas almas, que tem transformado as nossas almas e que há de redimir, Senhor, a todos nós daquele último dia. Tem misericórdia de nós, Pai. É a minha oração juntamente com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Permaneça de pé ainda, nós já vamos finalizar. Eu gostaria de agradecer a Deus pela tua vida, pela tua presença aqui nessa noite, tá? Queria dizer para você que você não se amedronte. Não é hora de recuar, é hora de avançar. Nós estamos sendo cuidadosos, sim, mas medrosos não. Nós podemos estar privados de estar aqui muitas vezes por causa de enfermidade, mas nunca privados da comunhão espiritual com a igreja.
Esses irmãos, nós que estivemos, esse período recluso, não cessamos de orar pela igreja de Deus, porque nós fazemos parte disso. Queridos, quando eu estava louvando a Deus aqui no início do culto, o meu coração se alegrava. Você sabe por quê? Porque eu não posso ser corpo longe de você, eu preciso estar aqui, mas às vezes nós não podemos estar aqui. Vamos estar presentes buscando a Deus. E se porventura, como aconteceu conosco, com alguns irmãos aqui também, vamos continuar orando e clamando a Deus e desejando estar na presença do Senhor. Amém, queridos? No sábado, a partir das 19h30, né, Júnior? Nós estaremos aqui dando início a um grande congresso dos nossos jovens, tá? Eu tenho certeza que Deus há de coroar de bênção esses 2 dias, né? Tanto no sábado como no domingo. Venha, convide mais pessoas, né? Nós estaremos juntos aqui, cultuando a Deus, juntamente com os nossos jovens e agradecendo ao Senhor. Irmãos, eu queria só fazer aqui algo de testemunho. Na nossa escola dominical, uma classe dos jovens, ela tem sido a maioria na escola dominical, né? Esses tempinhos atrás aí, se eu não me engano, nós tivemos 30 jovens, se eu não estiver enganado. Junto com os adolescentes, nós tivemos acho que 30, se eu não me engano, né? Mas nós tivemos 30 jovens e adolescentes aqui num domingo de manhã, onde muitos irmãos às vezes não estiveram presentes. Nós vamos ajudar os nossos jovens, vamos orar. Eles estão vindo aqui a semana todinha orar, né, à noite aqui na igreja, pedindo que Deus possa salvar almas nesse dia, transformar a vida de jovens, adolescentes, adultos, homens, mulheres. Vamos estar junto com eles aqui, incentivando no sábado e no domingo, que eu tenho certeza que será uma grande bênção. Amém, queridos irmãos? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E nós dizemos amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.